Boa noite a todos. Só mais uns minutinhos a gente já inicia, tá? Enquanto isso, se puderem já serenando os pensamentos, os corações, aproveitando a música, para já começar a fazer a sintonia com os amigos espirituais. Tudo isso ajuda nas reflexões, nas nossas compreensões das lições de hoje, para a gente possa aproveitar essa oportunidade da melhor forma. Tô vendo algumas pessoas. Marisa, agora aparece para mim aqui. Boa noite, tudo bem, Marisa? Isabel, Ana Paula, Elange, Carlos Alexandre, Edson, uma boa noite, Luciana, tudo bem? Márcia, sejam todos bem-vindos. Maria Inês, boa noite. Ana Paula, sejam bem-vindas. Mais uns minutinhos a gente já inicia. Sheila, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Maria Cecília, Luiz Otávio, tudo bem? Fernanda, seja bem-vinda. Mais uns 5 minutinhos nós iniciamos. Enquanto isso, quem entrou agora, se já puder serenando os pensamentos, coração, aproveitando a música para se harmonizar com a equipe espiritual. A equipe já está nos assistindo. Eduardo e Domênico, boa noite. Fátima, boa noite. Lourdes, Lídia, Ivo, Maria Cecília, uma boa noite a todos. Mais uns 4 minutinhos a gente inicia. Sejam bem-vindos.
Mais 3 minutinhos, a gente inicia. Boa noite, Conceição, Vinícius, Vânia Regina. Também com saudade, Luiz Otávio. Com certeza. Mais um minutinho só, a gente já inicia. Podemos já nos preparar, sentindo a música. Boa noite, Dinorá, tudo bem? Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Já vamos praticamente iniciar. Só mais atingir as 20 horas, né? A gente poder iniciar. Que a gente possa dedicar esse momento para nós, para as nossas reflexões, aprendizado. A gente já pode iniciar, que já deu 20 horas aqui para mim, acho que para todos. Então hoje a gente vai falar sobre o processo de desencarnação e a vida no mundo espiritual. É um assunto bastante importante para nós espíritas, né? Para todos, para a gente compreender esses momentos, né? Muitos de nós ainda, apesar de sermos espíritas, temos muitas dúvidas nesse assunto. Então, vamos ver se a gente consegue, através de hoje, ter um pouquinho mais de compreensão, e que a gente possa dar um norte aí para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais, né, nos estudos. Então, vamos aproveitar então a música, que a gente possa fechar os nossos olhos, acerenar o nosso coração e os nossos pensamentos, que a gente possa trazer o nosso querido Mestre Jesus em nossas mentes, para que possamos sentir a presença dos amigos espirituais em nossos lares, junto de nós, para que possa nos atender nas nossas necessidades e também nos ajudar nas reflexões dessa noite, nesse aprendizado. Agradecendo aos mentores espirituais da nossa Casa Irmã Francisca, que nos dá essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade de aprendizado, para que possamos nos tornarmos espíritos melhores, espíritos mais conscientes nesta encarnação, conscientes do processo nosso de evolução, que depende de cada um de nós,
do nosso esforço. Obrigado, querido Jesus, por estar conosco. Obrigado, queridos amigos espirituais, queridos mentores. Obrigado, querido Pai, por esta oportunidade, desta reencarnação, para que possamos aprender, para que possamos buscar a verdadeira felicidade. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Vou baixar só um pouquinho. Então, esse estudo dessa noite está na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, Retorno à vida corpórea, à vida espiritual. Então a gente vai falar um pouquinho da alma após a morte, a separação da alma do corpo e também sobre perturbação espiritual, nesse momento de quando a gente passa, né? Na verdade que a gente retorna para o plano espiritual. Então, quando o corpo morre, o que acontece conosco, né? Só o corpo que morre. Nós espíritos voltamos para o mundo espiritual, que a gente na verdade se afastou temporariamente de lá. Veio uma condição para a gente reencarnar aqui e passar por uma experiência, né? Por um aprendizado momentâneo. Então, se nós olharmos como espíritos, uma encarnação é vamos dizer assim, é um sopro, né, na vida do espírito. Então a gente vem de lá, no plano espiritual, para cá. E passa alguns anos aqui para a gente poder aprender e nos trabalharmos, nos realinharmos com as leis divinas. Então a importância da encarnação para nós porque na matéria nos proporciona, na condição evolutiva que nós estamos, nos proporciona e nos ajuda nesse processo, nos facilita esse processo, mesmo aparentemente a gente achar que é difícil, mas aqui, por incrível que pareça, que é mais fácil do que a gente avançar lá, porque lá a gente tem todo o passado, tudo descortinado para nós, né? Aqui a gente tem esse momento, por misericórdia de Deus, nos dá a oportunidade dessa reencarnação, a gente esquece, né, as coisas do passado para a gente focar realmente na nossa melhora. A gente tem a gente sente, tem algumas intuições, né, alguns sentimentos tal, mas a gente não lembra das outras encarnações por misericórdia, né, porque senão ia ser muito difícil para nós, ainda mais conviver com aqueles espíritos que alguns a gente tem algumas dificuldades, né, e às vezes até grandes dificuldades. Então, na encarnado a gente consegue se trabalhar um pouquinho melhor. E aí, o que é importante é que cada um de nós tem a sua individualidade, né? Então a alma possui sua individualidade antes de encarnar e a conserva após a separação do corpo físico. Então assim, a nossa alma é a mesma, né? Então a gente tem a nossa individualidade e a gente desencarna e volta, né, da mesma forma, né? Não muda nada. O que muda é só o nosso, se a gente está um pouco mais evoluído ou não, as experiências que a gente passou, então a gente volta um pouco mais experiente, né, em relação ao que a gente vivenciou aqui como encarnado. E aí eu vou ler a pergunta que eu acho extremamente importante, porque Kardec é danadinho, né? Fazer as perguntas para o Espírito da Verdade ali em cima e muitas vezes insistia, né? Para ter a resposta mais clara possível para nós. Então na pergunta 150, né, do capítulo 3 do Retorno à Vida Corpórea, à Vida Espiritual, ele pergunta assim para o Espírito da Verdade: a alma conserva a sua individualidade após a morte? Que a gente acabou de falar, né? Sim, não a perde jamais. Olha que interessante, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Né? O Espírito da Verdade pergunta para Kardec. E aí Kardec faz uma nova pergunta: como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material?
E aí o Espírito da Verdade responde: tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então ele fala aqui uma coisa extremamente importante: nós, espíritos, tiramos o fluido cósmico universal, mas o fluido do nosso planeta aqui, desse tipo de matéria nossa, e constituímos o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ok? A alma, e aí na 150b, que faz parte da mesma pergunta, a alma não leva nada deste mundo, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Então, o que ele está querendo dizer? Quanto mais eu estiver próximo de Deus, das leis divinas, quanto mais alinhado com as leis divinas, fazendo bem, vamos dizer assim, esse retorno é um retorno melhor, mais doce, mais tranquilo. Então tudo depende do apego que eu tenho à materialidade. E quando a gente fala aqui de materialidade, não é só os bens materiais, né, as propriedades, títulos, essas coisas. Quando a gente fala de materialidade, também são as nossas sensações doentes. Então, vou dar alguns exemplos: prepotência, arrogância, ciúme, sensualidade, inveja. Então, tudo isso são sensações doentes da materialidade. Isso é materialismo, ok? Então, quanto mais apegado eu for nessas sensações, mais difícil vai se tornar o meu desenlace do corpo material, ok? Então, por isso que os amigos espirituais, né, os mentores, sempre nos alertam nessa situação desse desapego aos bens materiais. Desapego não é você deixar de viver da matéria, né, na matéria. É você deixar para trás essas sensações, dar mais importância ao seu conhecimento adquirido e às suas conquistas morais. Esse é o mais importante. Então, quando você foca a sua encarnação nisso, vamos dizer assim, as coisas da matéria, elas vão servir só de instrumento para que a gente possa nos trabalharmos. Então, são experiências, são situações que nós vamos vivenciar na matéria para que a gente trabalhe essas sensações doentes, ok? Para a gente retornar melhor do que veio. Então, como é que é feita essa separação, né? Então, com a morte, desatam-se os cordões fluídicos, que são os laços, que prendem a alma do corpo. Então, existe todo um processo de desenlace. E aí eu vou ler também para vocês a pergunta 154, porque eu também achei extremamente importante, que está já no item 2, separação da alma e do corpo. A separação da alma e do corpo é dolorosa, porque assim, por que eu achei importante a gente ler essa pergunta e ver a resposta, né, do Espírito da Verdade? Porque muitos de nós têm medo da morte, medo de sentir dor na morte, né? E aqui é muito interessante porque ele esclarece isso. Então ele fala assim: não. Então a pergunta é o seguinte: a separação da alma e do corpo é dolorosa? A resposta do Espírito da Verdade: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Olha que interessante. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Então, quando nós estamos encarnados aqui, é como se a gente tivesse exilado, tivesse, vamos dizer assim, preso, né? E quando nós desencarnamos, o espírito, a sensação do espírito é de liberdade. E aí ele continua, tem um trechinho que ele continua: na morte natural, que se verifica pelo esgotamento
da vitalidade orgânica em consequência de idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. E olha que interessante, né? Então, quando a gente vai tendo idade, né? Quanto mais idade a gente vai tendo um desligamento e se torna mais fácil. E aí é importante para nós, que muitos de nós precisamos desse tempo, vamos dizer assim, né? de desenlace mais lento. Então, muitos de nós ainda têm uma vitalidade orgânica definida por muitos anos. Então a gente acaba desencarnando, claro, desde que a gente não abuse, né, do nosso, vamos dizer, do nosso corpo, nós temos esse fluido que ele vai, ao longo da nossa encarnação, ele vai diminuindo. E numa idade mais avançada, esse desenlace é mais fácil do que quando somos mais jovens. Mas a gente tem toda uma programação para isso. Então, isso é necessidade do espírito. Então, muitas vezes a gente tem a necessidade de desencarnar mais velhos, né, com idade mais avançada, mais idosa. Outras, a gente tem a necessidade de ter um desencarne mais cedo. É uma necessidade de experiência e de aprendizado. Então, não significa que se eu morrer mais novo, né, o jovem, ou às vezes criança, ou jovem, ou uma idade, né, mais nova, vamos dizer assim, 40, 50 anos, não significa que seja uma punição, não é isso. É que eu preciso passar por essa experiência no desencarne nessa idade. Então, muitas vezes está programado dentro do meu planejamento reencarnatório esse tipo de desencarne. Então não há uma regra, vamos dizer assim, padrão, né? Existem, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua necessidade, isso depende do seu grau de evolução, depende do grau de evolução, nem vou dizer muito isso, depende do que você precisa, né? Porque a gente vê espíritos evoluídos, muito mais evoluídos que nós, que desencarnaram cedo, né? Então, citar um aqui, o Eurípides Barçanufo também, né, desencarnou cedo, né? Então, por quê? Porque ele estava dentro do planejamento dele até aquela determinada idade, ele tinha uma missão, ele era um espírito missionário, tinha uma missão, a missão dele acabou, ele precisava retornar para continuar a missão dele no plano espiritual. Porque, vamos dizer assim, Deus estava precisando dele lá, né? Então a gente não sabe quando que nós vamos desencarnar, né? A gente pode ter mais ou menos uma noção, né? Porque a gente traz algumas noções, mas muito vaga. Isso depende muito também de cada um, da sensibilidade de cada um, de ter essa percepção. Mas praticamente difícil, na condição evolutiva que nós estamos, muito difícil a gente ter essa percepção. Quando a gente está num grau evoluído maior, a percepção é muito maior. Então, esses espíritos que estão mais avançados que nós, quando eles desencarnam, eles têm a percepção disso, tá? Eles percebem muito mais do que nós, ok? E muito mais, até às vezes muito mais conscientes do que nós. E aí também, assim como o reencarnar, né, o desencarne, quando a gente vai desencarnar, a gente tem auxílio, todos nós, independente da nossa condição, tem o auxílio de uma equipe especializada para este processo. Não é uma coisa que acontece de repente, que do nada, então você desencarnou, tá, Deus dará, vamos dizer assim, né? Não. Existe uma equipe, né, existem equipes especializadas neste processo. Então, quando há essa programação, quando há o desencarne, essas equipes já estão de prontidão, num trabalho contínuo, e estão socorrendo todos nós que nesse processo de desencarnação. A quantidade de integrantes, né, nessas equipes varia de acordo com o tipo de desencarne. Então, por exemplo, se você está previsto para um desencarne coletivo, às vezes num acidente, que seja,
ou que nem no caso da pandemia, né, que é um desencarne coletivo, né, muitos estão desencarnando, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, né, aí requer, claro, uma equipe maior, né, com diversas condições de como atender os espíritos que estão desencarnando. Se é um desencarne natural, aí depende, né, da equipe também, da necessidade. Aí normalmente uma equipe menor, tal, mas todos são muito bem preparados e especializados nesse processo. Isso, por que o Kardec nos traz isso, né, para a gente, e os amigos espirituais também o tempo todo, para nós ficarmos tranquilos em relação a isso, nós não temermos na hora do desencarno, a gente ter o medo, a insegurança de que a gente não vai ser socorrido, que a gente vai sofrer, né? Não é isso. Mesmo que a gente esteja num estado mental difícil, que a gente vai sentir um pouco mais esse desencarne, sempre há o socorro de equipe especializada. Isso precisa ficar claro para nós espíritos, ok? Então as equipes especializadas, elas realizam o rompimento do cordão fluídico. Então essas equipes, elas têm todo o conhecimento, toda a técnica para fazer isso, para que nós passamos pela experiência sem dor. E a gente pode sentir a dor, aí que vai depender do nosso estado mental. É aí que está a diferença. O espírito não sente a dor, ele diz aqui no livro do Espírito muito claro. O espírito, na hora do desencarne, ele não sente a dor, o espírito. Ok? Agora, o padrão mental dele pode trazer a sensação de dor. A dor não existe, é a mente dele que cria aquilo. E aí que está a diferença. Então, como é que é feito o desligamento, né, do perispírito, do corpo físico? É variável. Depende do tipo de desencarne, depende do espírito ali, depende de uma série de fatores. Por isso que a gente necessita de equipes especializadas para esse processo, né? Então, ela é de acordo com a afinidade com a matéria. Então, quanto mais eu afino da matéria, né, mais o meu apego, mais difícil é esse desligamento do meu perispírito. Então, pode ser lento, pode demorar dias, semanas, meses e até anos, dependendo do meu apego. Então, vida toda material, vida toda sensual, né, porque isto é um laço muito forte com a matéria. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? E se a gente tem essa propensão, né, às questões da sexualidade muito forte, em desequilíbrio, a gente precisa se trabalhar para que o nosso desprendimento seja mais fácil. Ok? E é bom a gente saber dessas coisas, porque a gente vai se trabalhando, né? Para a hora que a gente desencarnar, aí fica, vamos dizer assim, a gente coopera com essa equipe e com nós mesmos, né? E pode ser instantâneo. Então, assim, e aí depende, né, do que você se dedicou na sua encarnação, né? Se você teve uma vida voltada para o teu conhecimento, em busca, né, do conhecimento, mas principalmente da moral, na moral elevada. Quanto mais eu buscar isso em mim, as questões morais, mais rápido é o meu desprendimento, mais rápido. Por isso que os espíritos missionários, espíritos de luz, né, mais adiantados que nós, é facinho o desprendimento deles. Exemplo do Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes encarnou, chegou no plano espiritual, rapidinho ele acordou, rapidinho já estava consciente. Tanto é que ele já tem
de cara um diálogo ali com, né, com uma das suas mentoras ali naquele momento. Então, o desencarne nosso depende de cada um, depende de você. O seu desencarne depende de você, de como você vai desencarnar. Então, isso, mais uma vez, é importante a gente saber, porque eu já vou trabalhando isso, né? Então eu sei que se eu estou em busca das conquistas morais do espírito, né, do meu espírito, em busca do meu alinhamento com as leis divinas, me alinhar com Deus, com a moral divina, com a justiça divina, não dos homens, né? Claro que a gente tem que respeitar a justiça dos homens, mas não estou dizendo essa, porque muitas vezes o que é de justiça dos homens não é para Deus. O que é aprovado pelos homens, muitas vezes, não é alinhado com as leis divinas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, assim, importante é esse trabalho contínuo de alinhamento. Então, este é o propósito quando eu reencarno. Eu venho para me realinhar com as leis divinas. Alguma coisa que eu desalinhei lá atrás. Por isso que nós estamos na condição de expiação e provas. Porque eu desalinho lá atrás, aí eu venho, expio, né? E preciso passar na prova para ver se eu passo por provas para me sedimentar o aprendizado. E aí conseguir avançar. E assim funciona. Então o grande objetivo da nossa encarnação é nós nos realinharmos com a lei divina. Okay? Então aí depende do que eu me desalinhei lá atrás. E aí eu tenho toda a experiência que eu tenho que passar aqui. Então eu faço todo um planejamento, existe todo um planejamento reencarnatório para que eu vivencie experiências ligadas a essa dificuldade que eu preciso trabalhar. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção nos contextos de dificuldades, né, das experiências que a gente passa na vida, porque pode ter certeza que pode se mudar a situação, pode se mudar o tipo de experiência, mas o contexto ali é o mesmo. Ele está atingindo ou está despertando a minha dificuldade, ou está despertando para que eu construa vamos dizer assim, o sentimento ou a virtude para sobrepor aquela dificuldade que eu tenho, que eu trago. E assim, é importante a gente saber desse processo, que aí depende muito de cada um, se ele é rápido, se ele é lento, né? Se ele demora às vezes dias, ou horas, dias, né? Semanas. Então a gente não sabe, né? Aquele, por exemplo, que desencarnou, a gente não sabe quanto tempo que ele vai se desligar. E aí a importância de quando a gente vai num velório, né, respeitar o ambiente ali, porque a equipe espiritual está em trabalho. Então, porque o velório, a gente confunde muitas coisas, a gente vai lá, então muitas vezes a gente reencontra pessoas, muito tempo que a gente não vê. Então, eu sabendo disso, eu não devo conversar naquele ambiente ali que o corpo está ali, porque a equipe espiritual está trabalhando, e tomar muito cuidado com aquilo que eu falo naquele ambiente, porque eu atrapalho. Então, ok, viu aquele parente ou aquele amigo que não veio há muito tempo, puxa para fora, conversa do lado de fora, respeita esse processo espiritual, porque você, quem não sabia, ou quem já sabia, ou quem não sabia, está sabendo a partir de agora que existe todo um processo. E eu, sabendo disso, eu preciso cooperar com isso, com a equipe espiritual. Então ele fala, na maioria das vezes, familiares e amigos criam uma aura desequilibrada, impedindo e dificultando o desligamento do cordão fluídico. Então, desespero, né, aquela coisa toda, atrapalha extremamente a equipe para desligar o cordão fluídico. E quanto mais demorar, pior, né? Então, choros, angústia, medo, egoísmo, né, chamados, né, pelo desencarnante, isto deixa mais complicado o trabalho da equipe espiritual. Então, assim, não significa que nós vamos chorar, né, que nós vamos, né, mas com equilíbrio,
né? É nessa hora que nós espíritas precisamos dar o testemunho, porque nós sabemos desses processos, sabemos que o espírito continua. E aqueles irmãos que não sabem, nós precisamos estar vibrando naquele momento, em oração, em prece por eles, para que eles atrapalhem o menos possível, ou pelo menos que nós possamos ajudar com a nossa vibração naquele momento, sustentando a equipe espiritual para fazer esse processo. Então precisamos ter consciência disso. Então nós espíritas, sabendo disso, a nossa responsabilidade aumenta, e o nosso compromisso também com esse trabalho também aumenta. É um compromisso, porque nós já sabemos. Então, se é um trabalho, eu posso ajudar, posso fazer a minha parte ali. Então, não significa que você não vai ficar triste, né, que não vai chorar, não é isso, mas aquela coisa desequilibrada, né, aquela coisa que traz um desequilíbrio no ambiente vibratório. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, principalmente aquilo que fala, né, porque normalmente dentro de um velório não é só um corpo que está, são muitos às vezes, né? Dependendo do lugar, às vezes está velando 2, 3, 4, 5, 10 corpos. Então imagina como é que está movimentado no plano espiritual, né? Então, muitos motivos deixam o desencarnante ligado à matéria, como o amor dos entes queridos, ou aos bens que possuía, ou preocupações ou problemas. Então já existe essa dificuldade de quando nós desencarnamos, as preocupações que levamos, né? Então muitas vezes a gente é pai ou mãe, né, tal, e desencarna, os filhos ficam, então a gente tem essa preocupação, como é que vai ficar, né? Quem que vai cuidar, quem que vai assistir. Então todo esse processo já é um motivo de dificuldade para isso. Então nós, né, espíritas que temos este conhecimento, quando nós formos passar por essa experiência novamente do desencarne, então, se a gente tiver isso muito bem sedimentado em nós, estruturado em nós, nós vamos ter a percepção disso, e aí nós vamos ter a fé para não desequilibrarmos e não dificultarmos ainda mais o nosso desenlace. E também não desequilibrar, contribuir com o desequilíbrio daqueles entes queridos que ficam. E por esses motivos, né, o processo de desligamento do cordão fluídico é a última parte do desencarne. Por isso que nós precisamos tomar cuidado todo esse tempo, né, do velório, do enterro, né, ou às vezes até depois que enterrou o corpo, né, a ligação mental que a gente faz, né, com o desencarnante. Então a gente precisa ter a ciência de que o desligamento vai ser o último do cordão fluídico, né? Então são vários pontos que são desligados, não é só um cordão ali, são vários pontos que são ligados no nosso perispírito, né, ao nosso corpo físico, ok? E o nosso espírito está ali junto, né, no nosso perispírito. Então, na maioria dos casos realizado depois de algum tempo da morte do corpo físico, dado pela ciência. Então, assim, a maioria dos casos demora, né, na frente, né, então, depois de algum tempo da morte. Então não é de imediato, ok? A não ser espíritos, né, que tem um desprendimento total da matéria. Aí é simples, tranquilo, né, ele mesmo coopera com tudo. Nós já temos mais dificuldade, né? Então as sensações durante o desligamento, né, estão relacionadas ao padrão espiritual e ao apego à matéria. Isso precisa ficar claro para nós. Então as sensações que nós vamos sentir, nossa alma não vai sentir nada, não vai sentir dor, não vai sentir nada. A dor são as sensações mentais que vai produzir essa sensação. O nosso pensamento, a nossa mente é o que vai produzir essas sensações. Por isso que muitas vezes, né, quem participa de reunião mediúnica,
recebe, né, alguns espíritos, alguns irmãos desencarnados que sentem até a decomposição do corpo, de tanto apego à matéria. Mas a alma dele, pelo espírito, ele não está sentindo isso. É a mente dele que produz essa sensação. E aí a impressão que dá é que está sentindo ali naquela matéria sutil. Não. É a mente dele. Por isso que a mente é muito poderosa. E traz essas sensações. Então, a mudança de pensamento, né, o exercício de mudança de pensamento, a elevação do nosso pensamento durante a nossa encarnação é extremamente importante para esse processo. E para a nossa vida toda, para a nossa eternidade. Então alguns desencarnam com facilidade, inúmeros dormem longos sonos, e outros nada percebem, nada. Muitas vezes está desencarnado e não sabe que está desencarnado. Quantos espíritos também na reunião mediúnica a gente precisa orientar, né, despertar o espírito que ele está desencarnado. Ele não entende, porque ele está vendo o corpo, entre aspas, que é o perispírito, que é o molde do corpo dele. Porque quando a gente desencarna, né, com o nosso perispírito é a mesma fisionomia da encarnação, né, anterior, que seria essa que nós estamos desencarnando. A não ser aquilo que eu estou falando, os espíritos mais adiantados é outra, vamos dizer assim. Mas a gente conserva essa imagem, né? Então no nosso perispírito fica essa imagem da nossa última encarnação. Então por isso que confunde. Então ele está vendo ali, ele está olhando, estou vendo meu corpo aqui, né? Só que não é o corpo, não é material, esse tipo de matéria mais densa. É matéria, mas é mais sutil. Por isso que confunde. Então não percebe, fica, às vezes, para conversar, tenta conversar com familiares, com entes queridos, aí não responde e aí fica perturbado, não sabe o que está acontecendo, né? Então os que estão despertos são colocados para dormir. Assim o impacto das energias negativas não são sentidos. Quando o desligamento está concluído, o espírito é levado para o local onde será amparado. Então, quando desligou, concluído, nós somos levados a um local de amparo. Ok? Podendo ser um posto de socorro ou um hospital de acolhimento e uma colônia espiritual. Mas, e aí? A gente fala do umbral, né? A gente fica com medo do umbral, né, espírito? Porque na verdade nós espíritos só trocamos de nome, né? Católicos, eles chamam de inferno. E aí nós só trocamos o nome para umbral. A gente acredita que o umbral seja o inferno. Umbral é o estado mental do espírito. Isso precisa ficar claro para nós. E aquilo que eu falei, a mente ela é criadora. Então, inúmeras mentes com o mesmo tipo de pensamento vibratório plasma aquele local. Por isso que é o estado que ele está. Então a gente tem lá no André Luiz, né, que é um exemplo muito clássico para nós. Então, o que acontece com ele? Ele plasma por causa do pensamento que está em sintonia com aquela condição. O socorro está o tempo todo do lado dele. Esses locais de socorro tem equipe especializada o tempo todo, está do lado ali, estão trabalhando o tempo todo do lado. É que o espírito não permite o socorro por causa da mente dele, o pensamento é tão fixo na sensação doente que ele não consegue perceber. E aí ele não abre o campo para ajuda. Mas ele está sendo amparado ali. Mas ele não tem a percepção. Então, se o espírito não for merecedor do tal auxílio, quando desencarna, não pode ir para planos astrais que falamos, né, anteriormente. As colônias, né, posto de socorro, pois não está
preparado. Porque um espírito desse, se fosse permitido para ir, ia desequilibrar todinho o ambiente mental daquele local. Fica livre pelo mundo ou vai para o umbral, né? Que umbral não é um local, umbral só um local. Tem vários tipos. Aí vai depender do que você tem afinidade, né? Que é um local infeliz, que os que desencarnam com o padrão vibracional baixo acabam sendo atraídos. Então a gente é atraído, tá? Isso é lei, não tem como, é lei de sintonia. A gente vai, não tem como, tá? Essa é a justiça de Deus. Ele cria um modo de que você mesmo determina para onde você vai. É você que está determinando, os seus pensamentos, as suas ações que levam para o local. E aí que entra a justiça divina, porque ela é 100% justa. Então aquele que procurou se trabalhar, se esforçou e tudo, então o que acontece? Né? É questão de sintonia vibratória. Então, perturbação espiritual, o que seria? Geralmente ela ocorre para todos nós aqui na nossa condição, vamos dizer assim, não para espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos que nós, mas a gente vai ter uma perturbação nesse momento de desligamento, faz parte. A intensidade aí depende da evolução de cada um, ok? Pode levar horas, meses, até muitos anos, né, de perturbação. Apresenta-se de acordo com o gênero de morte, né? Se for uma morte repentina, violenta, suicídio, então assim, aí depende muito, né, de como ocorre essa morte. Então, perturbação no homem de bem, né? Nada tem de penoso, é tranquilo, tem um despertar tranquilo, conserva-se calmo. Porque ele acredita ali, ele está ali, ele tem fé. Sente e percebe o amparo da espiritualidade. Tudo está nas nossas mãos. O passado, o presente e o futuro. O passado esteve nas nossas mãos, o presente está nas nossas mãos e o futuro também está. Tudo depende das nossas escolhas. Como vai ser o nascimento, o desencarne. Isto é o livre-arbítrio, sendo tudo produto das nossas escolhas, pensamentos e atitudes. Tudo nas nossas mãos. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração da perturbação? Olha que interessante. Influencia muito, mas muito grande. Tem uma grande influência, pois o Espírito já compreende a sua situação. Porém, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influencia e exerce. Então assim, posso ter o conhecimento, vai ajudar muito nesse processo, mas a prática no bem, né, a minha mudança de postura moral, as minhas construções de sentimentos bons e sentimentos nobres é que vai fazer a diferença. E muita diferença. E nós não podemos nos iludirmos, né? Achar que estamos trabalhando no centro, lá, bonitinho, cumprindo a nossa obrigação, tal, mas não me preocupo em me esforçar de mudança de postura, de pensamento, né? E aí, achar que eu vou, trabalhei no centro, cumpri uma obrigação lá, então eu vou desencarnar, beleza, vou estar super socorrido, vou estar lúcido, né, desencarne, equilibrado, bonitinho. Não é assim que funciona. É conquista moral. E o trabalho no bem. Porque o trabalho no bem é conquista moral. Então não tem diferença aí. Né? E quando a gente desencarna, olha que beleza, a gente vai encontrar familiares, sim. Sim. Os espíritos vão ao encontro daqueles a quem são afeiçoados. Os ajudam e os felicitam. Nós vamos encontrar nossos parentes. Pode ocorrer de imediato ou não. Tem um exemplo do André Luiz, demorou, né, para a mãe vir até ele, né, por causa da condição dele. A mãe estava numa condição um pouco melhor. Então assim, pode ocorrer rápido. Às vezes no próprio desencarne
né, muitos parentes nossos nos socorrem, está junto no nosso despertamento, e a gente vai ver o rosto conhecido. Olha que beleza, né? E aí a gente tem que ter fé e se integrar, vamos dizer, se integrar, né? A entrega nesse momento assim é fundamental para facilitar e ter um desencarne mais tranquilo, né? Então, e aí depende da a evolução de cada um e da afeição devotada, né? Se a gente tem um sentimento muito forte, né, com um ente querido, com certeza ele vai estar lá. Vocês podem ter certeza disso. Inclusive, essa ligação, eles já estão conosco no nosso processo aqui, nos ajudando, nos amparando, dentro, claro, da possibilidade deles, onde eles puderem nos ajudar. Então a gente precisa ter essa convicção que eles estão nos ajudando. Não é só os nossos mentores, nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda que está junto conosco. A gente tem os nossos entes queridos que nos ajudam e torcem por nós o tempo todo, e vão estar lá esperando a gente. Pode ter certeza absoluta disso, né? Então assim, é um assunto muito extenso, né? Traz muita, vamos dizer assim, não vou dizer curiosidade, mas assim, muito aprofundamento que nós precisamos fazer nesses processos, porque a gente precisa nos aprofundarmos e conhecermos de como funciona, para a gente já mudar, né? Já começar a se preparar para isso, vamos dizer assim, porque a gente pode desencarnar a qualquer momento, ou a gente pode desencarnar, pode demorar, a gente não sabe, a gente não tem uma convicção, vamos dizer assim, ou saber exatamente o dia, a hora que nós vamos encarnar. Não sabemos. Podemos encarnar hoje dormindo, acordar e já está desencarnado. Ou pode demorar anos, pode desencarnar com 90, 95, 100 anos. Isso vai depender daquilo que cada um precisa passar. Então, só que quanto mais eu vou me preparando, já conhecendo para isso, quando eu desencarnar fica tudo mais fácil, tudo mais tranquilo, né? Nós não devemos temer a morte, pelo contrário, nós não devemos temer a morte. Esse processo nós já estamos experientes, porque nós já desencarnamos 1 milhão de vezes já, mais de 1000 vezes, com certeza nós já desencarnamos. Então assim, nós já conhecemos esse processo. Por que a gente tem medo? A gente na verdade tem medo as sensações que nós sentimos nas outras encarnações. Mas agora, pensa por outro lado, você já tem um esclarecimento, já tem conhecimento, está se empenhando, está na busca, né, da sua melhoria, na busca de construções morais, de sentimentos nobres. Excelente. Está aí. Com certeza você vai ter um desencarne melhor do que das 1000 anteriores que você teve. Entenda que você está na sua melhor encarnação, no seu melhor momento. E o momento é agora, de mudança. Bom? Então vamos para as vibrações, para os passes. Vou aumentar um pouquinho a música aqui. Estão pedindo aos trabalhadores, passistas que estão na nossa sala, que já possam se preparar para esse momento do passe. Também sabemos que tem uma equipe que não está na sala, mas está sintonizada conosco e com a espiritualidade para esse momento, que possamos ter a confiança na equipe espiritual, nos mentores espirituais, nos nossos mentores, que estaremos recebendo as energias necessárias
para o equilíbrio do nosso espírito e no nosso corpo físico, o equilíbrio da nossa mente, que possamos sintonizar com o nosso querido Mestre Jesus, para que essas energias possam vir até nós, essas energias amorosas, carinhosas do Cristo, que nos ampara nesse momento. Esse nosso irmão maior, que está no leme, no comando do nosso planeta, que nos sustenta, que nos ampara, pois o amor do Cristo é enorme. Ainda não temos nem a compreensão da magnitude desse amor que nos envolve nesse momento, mas que possamos sentir e confiar que Ele está conosco, ligados no nosso coração, nos fortalecendo, nos levantando nas nossas quedas, nos amparando na nossa caminhada. Obrigado, queridos amigos espirituais, mentores queridos, pelo passe espiritual que recebemos nesse momento, e que possamos doar um pouco da nossa energia, que essa equipe espiritual possa recolher os nossos ectoplasmas e direcionar aos nossos irmãos mais necessitados, encarnados e desencarnados, que eles possam receber as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações de amor, de paz, de serenidade, de confiança e fé. Que essas energias também possam ser levadas aos nossos irmãos trabalhadores que estão na frente desse trabalho difícil, mas necessário, que eles possam ser fortalecidos, os médicos, enfermeiros, os trabalhadores da limpeza, da segurança, dos trabalhadores da alimentação, enfim, todos aqueles que estão na linha de frente, nas tarefas essenciais, para que possamos passar mais tranquilos, que eles possam ser socorridos, amparados e fortalecidos nessa tarefa nobre, junto ao Cristo. Que possamos confiar no nosso Pai Celestial, nesse processo de transição, que estamos preparados para isso, porque estamos aqui, encarnados nesse momento, e muitos de nós pedimos para estar, para passarmos por essa experiência coletiva e também cooperarmos com Jesus, com toda a equipe espiritual designada para essa tarefa. Obrigado, queridos amigos espirituais, queridos mentores. Obrigado, Divino Mestre.
nosso irmão querido, que nos socorre a todo instante. E obrigado, querido Pai, pelo seu amor, pela sua justiça, pela sua misericórdia, por nos permitir estarmos aqui, neste trabalho e neste processo. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Só gostaria de agradecer a todos aqueles que têm doado, ajudado a nossa casa, a assistir as famílias. Hoje a gente tem praticamente, além das famílias assistidas pela nossa casa de rotina, nós temos também o trabalho de assistência emergencial. Para vocês terem uma ideia, esse mês aqui 7 já estão inscritos, mais de 90 famílias para atendimento emergencial, fora aquelas que a gente já atende, de rotina. Então quem puder colaborar, no nosso site tem os dados da conta, da nossa casa, do banco, tudo direitinho. Quem puder, qualquer quantidade, puder ajudar. A gente não está podendo receber os alimentos porque a nossa casa está fechada, por causa da pandemia, e também até para não expor as pessoas. Então essa infelizmente é a única forma que a gente tem nesse momento, E graças a Deus muitos de vocês têm nos ajudado, têm cooperado em ajudar essas famílias. Bom, que Deus abençoe a todos, que possamos ter ótimas reflexões, e possamos confiar no Cristo, que Ele está no leme. Um beijo no coração de todos aí. Até mais.